Introdução. Não tinha muito o que fazer. Era o caçula da família e seus irmãos eram soldados do rei. Ao menos 3 deles, os mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, e constantemente estavam em batalhas, pois os filisteus estavam muito a fim de derrotar os soldados do rei Saul. Os outros provavelmente cuidavam das plantações, pois Jessé, seu pai, era homem de poucas posses. Apesar de vir de uma linhagem de homens de grandes posses como o avô Boaz, marido daquela Rute do livro do mesmo nome, que era fazendeiro, vindo Rute a ser bisavó de Davi, e seu filho Obed provavelmente havia herdado as posses de Boaz, ficando ele bem de vida, mas, por razões desconhecidas, pouco restou para Jessé, que usava a mão de obra dos filhos para manter a família. E quanto a Davi, seu pai o mandava para os planaltos de Judá para apacentar as ovelhas que a família possuía, pois só sobrou ele de um homem jovem que pudesse exercer essa atividade na casa. Na verdade, ainda era um adolescente, mas já tinha responsabilidade. É que todos tinham uma atividade, e como o bom filho que era, pegou as poucas coisas que precisava para passar um ou vários dias nas campinas, pois sabia quando ia, mas nunca quando voltaria. Comeria caça e frutas e beberia água dos rios. Pegou então sua harpa e sua funda e se foi, arrastando as poucas ovelhas da família. As ovelhas já o conhecia como seu pastor e não davam muito trabalho ao jovem líder. Depois de muitas horas andando pelos planaltos, encontrou um bom local para descansarem. Ali havia um pasto verde e água à vontade. Tinha muitas árvores e ele poderia fazer uma das coisas que mais gostava de fazer quando saía nessas jornadas com os animais. Enquanto elas pastavam, ele deitava embaixo de uma frondosa árvore e dedilhava sua harpa. Tocava lindos salmos que ele mesmo criara, pois se tinha uma coisa que um pastor de ovelhas não sente falta, é de tempo. É que as ovelhas não tinham nenhuma pressa, pois comiam ou descansavam de comer, e ele parecia uma ovelha também, pois quase as imitava. Só que enquanto descansava, tocava sua harpa, não para passar o tempo, e sim para se aprimorar mais e mais em sua arte de tocar. Vez por outra fazia um salmo novo e treinava, treinava e treinava até ficar agradável aos seus ouvidos. Muitas vezes a noite caía e ele nem se dava conta. Em casa, seus pais não se incomodavam, pois nem sempre voltava no mesmo dia, pois além das ovelhas e da harpa, o seu passatempo favorito era conversar com Deus. E conversavam como se estivessem sentados lado a lado ali, embaixo daquela árvore. Com isso, ele passou a ter muita intimidade com Deus. E com as poucas coisas que podia fazer no meio daquela floresta, uma coisa é certa: conhecia muito bem os seus parceiros de solidão. Era um excelente pastor. As ovelhas o ouvia e obedecia sem problemas. Era um músico de excelência e acho que Deus ficava esperando o dia terminar para ele tocar sua harpa, e junto com os anjos se deliciava com os seus louvores, todos dirigidos ao Pai, Criador de todas as coisas. Lá em 1 Crônicas 17:7, Deus fala que o observava de trás das ovelhas e quando não estava tocando a harpa, estava conversando com Deus, provavelmente deitado em um descampado, olhando para as estrelas, que pareciam um mar no céu, todo iluminado com a lua de testemunho, e assim, até o sono chegar, curtia o que só ele tinha o privilégio. Deus e os anjos e as estrelas como plateia, e as noites passavam sem se dar conta. Existia entre o povo de Gibeá 700 homens canhotos atiradores de funda, onde atiravam uma pedra em um cabelo e não erravam. Juízes 20:16. E esse jovem deve ter ouvido falar sobre esses homens, e como todo jovem, gosta de copiar os grandes heróis, e com ele não devia ser diferente, pois durante o dia, o que mais fazia era treinar sua pontaria, e se posicionava em frente às folhudas, era como ele chamava seus alvos. Na sua imaginação de adolescente, os considerava grandes animais ferozes e provavelmente os atacava como se fossem inimigos. E toda vez que acertava, dava um grito de vitória, pois a cada sequência de tiros a porcentagem de acertos era cada vez maior e começava a ficar muito fácil. Então, se distanciava um pouco mas continuava com uma nova sequência de tiros até acertar o maior número possível. E com isso, esse jovem ia se aperfeiçoando na arte da excelência. Aí está um pequeno trecho desta obra.
Deseja conhecer o conteúdo total? Adquira seu e-book aqui na Hotmart por apenas R$ 18.